Milagre não tem a ver com necessidade, tem a ver com expectativa. O que move a mão de Deus não é necessidade, o que move a mão de Deus é expectativa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, certeza daquelas que eu ainda não posso ver. O que é isso? Isso é a fé. Então vamos traduzir a fé em uma palavra? A fé é expectativa. E o que é fé em Deus? É expectativa na pessoa certa. Então veja, o que move a mão de Deus para operar milagres não é necessidade, é expectativa. A gente precisa corrigir isso dentro da nossa mentalidade, porque senão o Deus que hoje nós dizemos adorar e estamos aqui prestando culto a Ele, em pouco tempo vamos começar a achá-lo injusto. Vamos começar a achá-lo um Deus que não tem uma balança fiel. Por que não ajuda a fulana que precisa? Por que está ajudando a outra que precisa menos? Porque o que define a operação de Deus não é necessidade, é expectativa. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha por aqueles que precisam. Quem lembra do texto? Por aqueles que nele... O expediente de Deus não é movido por necessidade, mas por fé. E o que é a fé? É a expectativa no que eu coloco do que vai acontecer, na certeza de que se ela está em Deus, ela acontecerá. Então nós estamos falando aqui sobre proporções de expectativa. Jairo tem uma medida de fé, Jairo tem uma expectativa positiva, baseada naquilo que ele ouviu de Jesus. Por quê? Porque a medida da fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o que é que ele ouvia? Ele ouvia dizer que a todos quantos Jesus tocava, estes eram curados. Maravilha! Então ele vai desenvolver a fé dele nisso. Jesus vai lá em casa, vai tocar na minha menina e vai ser curada. E aí Jesus diz, vamos, e ele vai com ele. Mas no meio do caminho, alguém, aleluia, vai nos mostrar que a fé tem tamanho diferente, forma diferente, elevações diferentes. E veja, o que faz essa mulher ter uma fé elevada é justamente a desvantagem que ela tem em relação à multidão. Na multidão qualquer um pode ser tocado, mas ela não. Existem coisas na sua vida que Deus está dizendo. Ele já usou a pastora Michele para falar isso aqui. Ele já usou a nossa ministra de louvor para falar isso aqui. O que? O processo que você rejeita, é nele que está o crescimento que você procura. Enquanto você rejeitar esse processo, você não vai viver a fé criativa de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta mulher aqui, haja vista que na sua desvantagem, por ele ela não deveria ser tocada, ela não sentenciou sua própria vida. E como ela sentenciaria se ela pensasse assim, ora, se só pode ser curado quem por ele é tocado, eu vou lá fazer o quê? Aí ela ficava em casa. Mas olha essa mulher, eu acho lindo, porque o texto diz que diante do que ela ouvia, está aqui, diante do que ela ouvia, ela começou a gerar uma expectativa superior. Que expectativa é essa? Uma expectativa que transita acima da comparação das pessoas. Eu não vou viver o que os outros viveram. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu entendo que a minha condição é diferente. Você está entendendo que às vezes Deus te coloca numa condição diferente? Um casamento diferente, uma enfermidade diferente, um emprego diferente, uma igreja diferente, um ministério diferente, uma dificuldade diferente. Não é porque Deus quer te humilhar, é porque Ele quer inaugurar um método novo. A partir de você, Ele quer elevar a sua expectativa. Então Deus está dizendo, ao invés de se vitimar na desvantagem, comece a entender que para viver o que você está para viver, é só estando na situação que você está. Se você não estivesse nessa situação, você não ia viver o que está para viver. Meu Deus! Eu vou contar de 1 a 3 que vai liberar uma palavra profética para alguém. Quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao teu lado, não é castigo, é Deus fazendo novidade. É 1, é 2, é 3, diga, não é castigo, é Deus fazendo novidade. Vem novidade aí, Deus vai elevar a régua da fé. Deus vai elevar a régua da fé. Quando outras mulheres verem o que você vai viver, elas vão dizer, a multiforme graça de Deus age de maneira diferente na vida das pessoas de um jeito diferente. Agora, a comparação é uma desgraça, porque a comparação impede a realidade do milagre. A comparação diz assim, mas a vida dela? Mas olha aí a vida dela, olha a situação dela. Você começa a se comparar. Você começa a se comparar. E essa mulher não se compara, ela foca no que Jesus fazia. E aí, diante do que ela ouvia, porque você é o resultado das decisões que você toma diante do que você ouve. Diante do que ela ouvia, ela teve uma ideia inovadora. Antes dela, ninguém nunca tinha tentado. Só pode ser curado se por ele for tocado. Esse era o testemunho, né? Só pode ser curado se por ele for tocado. Eu amo isso aqui, porque parece que eu vejo ela em casa dizendo, só pode ser curado quem por ele é tocado. Todo mundo que ele toca, levanta. Todo mundo que ele toca, cura. Todo mundo que ele toca, ressuscita. Todo mundo que ele toca, levanta. Todo mundo que ele toca, que ele toca, que ele toca, que ele toca, que ele toca. E eu quero declarar, irmãos, eu estou sentindo de Deus liberar essa palavra aqui. Ainda antes que esse ano se encerre, Deus vai te dar um i.
Camila, eu não estou entendendo. Vai te dar um i. Ele vai abrir um caminho, ele vai vir de uma maneira que ninguém esperava. Ei, eu estou vendo uma ideia criativa da parte do Eterno na tua desvantagem. E se tão somente, ela disse, eu tocar nele. Ele é tão poderoso, ele é tão poderoso. E se tão somente eu tocar? E se tão somente eu tocar? E aí ela vai, se tão somente, que o texto diz é isso. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Ela nem está pensando em tocar nele não. Eu vou pegar o que eu preciso, não vou complicar ele, não vou complicar ninguém, vou tocar na orla das minhas vestes. Quais são os planos que Deus aprova? Aqueles que não complicam ninguém. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, vou lá, vou tocar na orla das vestes dele e vou ser curado. Olha a fé dela. A fé dela está totalmente contrária ou oposta, está muito mais elevada do que todas as outras. Então está Jesus indo a caminho da casa de Jairo para impor as mãos sobre a sua filha. E vai ela no meio desse caminho. Diga comigo, no meio do caminho. Vambora, diga, no meio do caminho. Essa também é a segunda vez que Deus está falando nessa noite sobre o que acontece no meio. Sobre o que você ouve no começo, o que você recebe no começo e o que acontece no meio para te impedir de chegar no fim. E aí está ele indo, e aí essa mulher vai lá e toca na orla das vestes de Jesus. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Eu amo essa mulher, ela tem realmente minha atenção um pouco mais do que de costume a outros personagens. Porque pare para pensar, ela pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Não. É só você olhar o texto. Ela pediu ele para ser curada? Dá uma olhada depois no texto em casa. Ela pediu para ser curada? Meu irmão, que fé é essa? Vou lá, vou... se Jesus não chama ela, nem obrigada ela dava. Não é? Jesus que parou. Quem me tocou? Porque eu senti que de mim tiraram poder. Eu senti que vieram aqui e pegaram virtude. Que ousadia é essa? Que expectativa é essa? Não pediu, pegou e levou. O texto diz que na hora que ela toca na orla das suas vestes, na hora, grita comigo e diga, na hora. O texto diz que na hora ela sente estancar no corpo a hemorragia. E ela sente que ficou livre daquele flagelo. Aquele mal não lhe atormenta mais, estancou. Você consegue pronunciar essa palavra? Diga estancou. Diga estancou. Agora diga comigo, na hora. Libera essa palavra para a tua alma, diga na hora. O Senhor está dizendo, quando você eleva a sua expectativa, você não agenda a felicidade. Quando você eleva a sua expectativa, você não agenda o seu milagre. Com todo respeito a Jairo, ele é tão importante quanto ela, e nós vamos terminar com ele. Mas veja, enquanto ele agendou para viver algo, ela foi lá e pegou. Quanto maior é a fé, mais rápido é o processo. Mais rápido é o processo. Tocou, sentiu na hora estancar a hemorragia no corpo, e o texto diz que ela foi livre daquele flagelo. Jesus, reconhecendo que de si mesmo saíra poder, ele não liberou. Eu acho lindo o texto, reconhecendo que de si mesmo saíra. Eu gosto dessa fé, que fé? Uma fé que vai lá e pega. Eu costumo dizer que a fé não é o lugar do depósito, a fé é o cartão do saque. Aonde está o depósito? O depósito está aqui antes dela ir. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Diante do que ela ouvia, ela liberou uma palavra. Uma palavra diante do que ela ouvia. Então ela está tomando decisões em cima do que ela ouve que Jesus faz. Isso é depósito. Eu vou depositar uma palavra em cima do que eu ouço. Eu vou tomar uma decisão em cima do que eu já vi Deus fazer. Eu vou seguir um caminho em cima do que eu já ouvi Ele falar. Baseado no que eu sei que Ele é capaz de fazer, eu vou fazer. Eu vou decidir, eu vou. Você está me entendendo? Isso é depósito. Então o que é depósito? O depósito é a palavra. Eu vou te perguntar, deixa eu ver se você está ligada. O que é depósito? O que é depósito? E como é que eu saco? Com a fé. Eu saco com a fé. Então ela deposita a palavra, ela vai lá e saca com a fé. Ela não agenda, ela vai lá e saca. Deus está dizendo, você só saca o que você deposita. É o que você deposita que vai te dar. Então esse foi o depósito dela. Quando chegou lá, tocou, estancou, e você já conhece a história. Livre daquele mal. E aí Jesus vira e para. Agora você vê, Jairo estava numa situação de emergência, sim ou não? Sim ou não? Ele está pedindo socorro, por isso que ele já não negocia mais nada do que ele vai perder. Se prostra aos pés, pede as mãos, vai na minha casa. E agora no caminho, eu imagino a aflição daquele homem. Uma multidão apertando e ele querendo celeridade. E aquela multidão freando Jesus. E Jesus indo e tentando chegar. E vai Jesus. Já não bastava talento por causa da multidão. Agora ele para no meio dessa multidão porque quer saber quem tocou nele. Ou melhor, quem tocou na orla das suas vestes. Imagina a aflição de Jairo. Imagina você agora, sabendo que a vida de quem você ama está por um fio. E aí você está ali parado. Vai rápido, rápido, vamos. É assim, não é? Imagina a angústia. A gente quer que seja rápido, é urgente, é emergência, é socorro. Socorro não pode ser letar a mão, Jesus já bateu os discípulos. E Jairo não tinha mais unha. Estou parafraseando para a gente entender o nível de ansiedade envolvido aqui. Agora, veja. O que esta mulher vai receber no meio não é só para ela. Guarde isso pela fé no que eu vou te dizer.
Jairo, por mais que não reconheça isso agora e não veja isso agora, porque tem coisas que a gente não reconhece no calor do momento, do que acontece no meio. A verdade é que tem finais, que só serão os finais que precisam ser se a gente passar algumas coisas no meio. Vamos falar rasgada aqui que é para todo mundo entender, ó. Jairo foi pedir Jesus para ressuscitar a filha dele ou para curar ela de uma enfermidade? Para curar. Só que no meio do caminho, o que aconteceu com a menina? Aí agora eu te pergunto, use a sua mente e responda com inteligência, não vem nem emoção não. É isso aí. A fé que se precisa para curar um doente é a mesma fé para se ressuscitar um morto? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente dizendo assim, ó, sim, sim. Eu gosto quando tem gente que responde sim. Quem aqui, através de um abraço, de uma oração, já orou por um enfermo e essa pessoa contou um testemunho? Falou, aquele dia que você me abraçou, irmã, a febre me deixou. Aquele dia que você visitou no hospital, aquele dia que você... Quem aqui poderia, né? Camila, Deus já usou minhas mãos, minha vida, uma palavra, uma oração que eu fiz. Levante a mão. Se alguém já foi usado na área de cura, alguém testemunhou? Amém. Então, vou perguntar de novo. A mesma fé necessária para curar um enfermo é igual à fé utilizada para levantar um morto? Sim ou não? Ainda tem gente dividida. Olha lá, estou dizendo. Aí eu não aguento, aí eu tenho que dizer, maravilha. Então por que tu ainda não levantou nenhum morto? Ou já levantou? Tem alguém aqui? Camila, eu chego em velório. E quando eu chego, eu já digo para a viúva, para o viúvo, não chores. É assim? Fala a verdade. Tu é o primeiro. Por que, Deus? Vamos ser honestas, irmãs. A fé que se cura um doente não é a mesma fé para se levantar um morto. A fé que se levanta um morto pode ser a mesma para curar um doente. Mas ao contrário, não. Camila, mas será que tem respaldo completo? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. Lembra-se de um episódio, por exemplo, onde ele estava cansado dormindo no barco e o texto diz que as ondas açoitavam a embarcação. Eu nunca vi tanto pescador com medo. E Pedro, João, os discípulos estão apavorados e eles vão acordar Jesus do sono. E Jesus devia estar num sono muito profundo porque a tempestade estava arrebentando com o barco, o vento fazia barulho, mas ele estava dormindo pesado. É o sono do justo. Se o sono do justo já é bom, imagina o sono do justo. O justo. Está lá dormindo pesadão. Aí os discípulos vão lá e vão sacudir ele. Mestre, não te dá que nós estejamos aqui a perecer? Como que diz, faça alguma coisa. Jesus levanta de mau humor nesse dia. E ele diz, geração incrédula, até quando vocês vão me ter com vocês? Ele diz, porque vocês são tão tímidos, homens de... Em outras versões, pequena fé. Existem outros momentos falando sobre proporção de fé, que ele vai dizer assim, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda aí? Menor do que uma tarraxa de brinco, sim ou não? Ih, muito menor. Não é? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão olhar para a montanha e vão dizer, dá um mergulho no mar. E ela vai obedecer. Olha isso, gente. Então a verdade é que não estamos tendo fé nem do tamanho de um grão de mostarda. A comparação desse texto é incrível porque está querendo dizer o seguinte, que pode começar pequena, mas se for regada, que é isso? Até a menor fé pode crescer e virar uma árvore frondosa. Até a menor fé pode ser elevada no processo. Você está entendendo agora por que Deus não retarda os seus processos, ou melhor, não acelera os seus processos? Você está entendendo agora porque Deus está te permitindo passar algumas coisas no meio que contrariam a expectativa que você tinha lá no início, porque Deus sabe que daqui que Ele realize o que você quer que Ele faça, aquela fé que quando você conheceu Ele um dia não será suficiente, ela vai precisar ser elevada, porque Ele sabe o que vai acontecer no meio do caminho. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Ele está dizendo, ei, eu não estou atrasando, eu estou elevando a tua fé. Por quê? Porque o que tu queria era curar o doente, mas eu estou indo na tua casa para ressuscitar o morto, porque enquanto você está indo até lá, muitas coisas vão acontecer no caminho. Bata na mão de uns 3 aí, diga, vai ser maior do que você pediu, vai ser melhor do que você imagina. Jesus está tentando, porque Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vai ser maior, grita comigo e diga, maior, vai ser maior. Aleluia, vai ser maior. Vai ser maior. E aí ele está tendo que fazer, sabe o quê? Usar o processo. Porque só tem um jeito dele acrescentar a fé que você tem. Qual? Não perdendo a que você tinha. Vou falar de novo. Só tem um jeito dele acrescentar a fé que você tem, não perdendo aquela que você já... Só que eis o desafio da vida cristã. No meio do caminho, as notícias não vêm para animar a tua fé.
Porque o mundo sabe que a vitória que vence o mundo é a nossa. O mundo não vai cooperar com a própria derrota. Então ele não vai trazer no caminho notícias que favoreçam a sua, porque a sua fé é a derrota do sistema. Sua fé é a derrota das palavras de maldição. Sua fé é a derrota de tudo de praga que lançaram sobre a tua vida. Sua fé contraria a perspectiva até dos teus pais. A sua fé contraria a geografia onde você nasceu. A sua fé é a derrota da incredulidade do mundo, do príncipe deste século. Então o mundo não... aqui, não fica se comportando como quem espera a cooperação do mundo. Poxa vida, a vida não está vendo que eu estou me esforçando? Você acha que a vida é justa, filha? Justo é Deus. Justo é Deus. Então para de colocar expectativa no trabalho. Quando eu digo expectativa, não é que você não vai esperar coisas boas ou melhores em cima do seu trabalho. Você trabalha para isso. Só que o que Deus está dizendo é: se submeta ao processo, o resultado deixa comigo. Porque só eu sei compensar de maneira justa e fiel. O mundo não coopera. Aí veja, enquanto ele está indo para lá, vem as notícias. E olha como vem pesado. Vem para arrebentar com a expectativa. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é arrebentar com a tua expectativa. Porque você já aprendeu que Deus não trabalha por necessidade. Trabalha por expectativa. O que é expectativa? Desejo, anseio, vontade. Deus não trabalha só em cima do que você precisa. Vamos parar com isso, gente. Isso é uma parte da verdade, mas não é toda ela. Se Deus trabalha só em cima do que você precisa, você não vai pedir mais nada para Deus. Eu só quero você com 2 sandálias o ano inteiro. E uma roupa que dá o suficiente para 7 dias, para lavar, secar e usar de novo. E comida diferente também não precisa, que você pode comer arroz, feijão e ovo, vai viver a vida toda. Porque a mesma picanha que mata a fome de um, também se mata se for um ovo. Não é assim que você quer viver? Sustenta então tua santidade. Isso não é santidade, isso é vaidade. Fica encobrindo o coração. Por quê? Porque tem medo da frustração. Eu não vou esperar nada, que assim eu não sofro. E tá bom do jeito que tá? Uma vida sem expectativa, irmão, é uma vida vazia. É melhor a gente sofrer no processo e chorar a realização do que chorar no final por tudo que poderíamos ter sido, feito e tentado, mas não fizemos. Vou falar do jeito que o Espírito Santo está mandando. Ele está dizendo: escolhe as lágrimas que você quer derramar. A de quem sofreu para ter ou a de quem desistiu antes de tentar. Deus está dizendo: é melhor chorar na madrugada por aquele cabeçudo e depois ver ele de gravata dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, do que pensar o que ele poderia ter sido. Eu falar como Deus está mandando. Existem mulheres aqui que Deus está dizendo: você não tem mais aquela expectativa. Aí está difícil de eu acrescentar na sua fé, porque lá atrás você orava assim: Deus, faz ele caminhar comigo para a tua obra, torna ele um obreiro. Mas por causa das notícias do meio do caminho, você passou a dizer: Jesus, está pesado, prepara e leva, prepara e leva. E Jesus está dizendo: eleva a tua expectativa, porque eu vou preparar, mas antes de levar, ele vai trabalhar na minha obra, como você me pediu lá atrás. Aumenta a expectativa. Vem então aqueles que estavam na casa de Jairo e disseram: Jairo, por que tu importunas o mestre? Já morreu. Como quem diz: deixa isso pra lá, esquece, já morreu. Deixa isso pra lá, Jairo, já acabou. Jairo ouve aquilo e eu não vejo ele falar. Eu não sei o que ele sentiu. Talvez estava atordoado demais para sentir qualquer coisa. Mas ele ouviu aquilo. Só que tem alguém que ouviu também. É por isso que não importa o que está acontecendo lá na sua casa, você precisa andar com Jesus. Existem ameaças que querem te tirar do lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Jesus. O que você está fazendo na igreja? Sexta-feira à noite? Um monte de coisa para fazer aqui em casa. Deixa isso pra lá. Quem vai botar gasolina no carro? Vai pra onde? Vai ver fulano. E você: não, eu tô indo ver Jesus. Veja. Vão falar com ele e eu imagino que aquilo deve ser um balde de água fria, um atordoamento na alma. E aí quem vai responder é Jesus. Só que Jesus vai fazer uma coisa que eu demorei um pouquinho a perceber no texto. Porque quando a gente vê esses homens, essas pessoas trazendo as más notícias para Jairo, você pensa que Jesus vai falar com eles, mas Jesus não fala com eles. Jesus ouve deles, mas responde a Jairo. E às vezes a nossa expectativa no meio do atordoamento se equivoca. Você pensa que se você está sendo afrontado, Jesus tem que responder às pessoas que te afrontam, as pessoas que contrariam sua fé, o sistema, o levante, a humilhação, né? A gente dobra o joelho e gasta mó tempão na oração dizendo: olha aí, Jesus, tu tá vendo? Vai lá, dá de espada. Senhor, olha, não é comigo não, hein? Foi contigo. O povo ameaça a gente ameaça Jesus.
Aí olha, Jairo, não importune mais o mestre. Por que você faz isso? A menina já morreu. Gente, eu não sei se foi 1, se foi 2, se foi 3, mas eu vejo claramente Jesus indo em direção a Jairo. Não aos homens, não a quem trouxe as notícias, mas a Jairo. Não no Zap, mas a Jairo. Não no direct, mas a Jairo. Não no Facebook, mas a Jairo. Parece que eu vejo ele olhando. Sou só eu, mas alguém consegue imaginar essa cena diante do texto? Não temas, crê somente. Agora eu vou traduzir para a aplicação que fizemos hoje. Não temas, sustente a expectativa. Mantenha a expectativa. Jesus não falou com eles, Jesus falou com ele. Falou com Jairo. Jesus está dizendo, você não está ouvindo a minha voz porque você quer que eu responda os outros. Só que eu não tenho compromisso com quem fala, meu compromisso é com quem me busca. Ouça a minha voz, diz o Senhor. 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 O Senhor está dizendo, você está dando muito volume a quem traz as notícias. Você está dando muito volume ao jornal da noite. Você está dando muito volume às notícias da internet. Por isso tua mente está ficando atordoada. Mas o Senhor está dizendo, lembra o que eu disse para você lá no início, que eu ia com você e eu não estou vindo com você, eu não estou andando com você, eu não estou indo lá para tua casa. Por acaso agora sou eu que estou dizendo, se fosse Jesus, por acaso eu sou menino, eu sou moleque, eu vou brincar com a tua fé, eu vou brincar com o teu sonho, eu vou brincar com a tua renúncia, eu vou brincar com a tua expectativa. Porventura eu não sei tudo que você teve que perder para chegar até aqui. Levanta a cabeça, eu vou contigo. Levanta a cabeça que eu estou indo contigo. Olha para mim, porque o que eu disse lá no início vai continuar. Não importa o que acontece no meio, não importa o que acontece no meio. Pega na mão de uma mulher de Deus aí agora, pega na mão de um homem de Deus aí agora e diga, não importa, não importa o meio, creia até o fim, creia até o fim, creia até o fim. Ore até o fim, acredite até o fim, pregue até o fim, cante até o fim, jejue até o fim, faça campanha até o fim, interceda até o fim. Até o fim! Até o fim! Camila, o Espírito de Deus fala comigo. E tem alguém aqui agora que diz assim, até o fim é o quê? Até o fim é jejuar, pagar preço, renunciar, para no final se perder. Sabe por que você está pensando assim? Porque para você, quem dá o fim é a circunstância. Para você é assim, o fim para você é a morte. E o Senhor está dizendo, o fim sou eu. Preste atenção. Eu vou falar bem abertamente. Você não pode esperar. Eu vou falar muito francamente. Você não pode esperar que Deus dê fim ao que Ele não começou. Calma que eu vou te acalmar. Porque eu sei que enquanto eu falo isso, tem gente que aplica imediatamente dizendo, aí as decisões que eu tomei errado, o tempo que eu me afastei, as consequências que eu tenho que administrar das coisas que eu fiz sem a aprovação de Deus. Não é disso que eu estou falando, me ouça. Ainda que você tenha esse tipo de circunstância e tenha vivido esse meio de caminho, o ponto do acerto, que é quando você reconhece, que é quando você volta para Jesus, que é quando você cai em si do que você fez, quem é a primeira pessoa que você chama para alinhar as coisas? Não é Jesus? Não é Deus? Senhor, eu errei aqui, ó. Não é assim que a gente faz? Ó, quem fez aqui fui eu. E aquele que confessa alcança a condenação? Aquele que confessa e deixa alcança? Então veja, preste atenção. Jesus não dará desfecho. Jesus não entrará para ser o fim de onde ele não foi chamado para ser o começo. Ele não será ômega aonde ele não foi convidado para ser o alfa. Mas não importa em que ponto da vida você vai o chamar, ele será o alfa a partir daquele ponto. Agora veja, qual é o ponto aqui? Marcos 5:22. Ele chegou lá aos pés de Jesus, mesmo sendo quem era. Ó, tá aqui, o ponto é aqui, ó. Tô te chamando no começo. Todas as vezes que você reconhecer que é a hora de se render, de chamar Jesus, ele vai contar dali como ponto de partida para começar. O que isso significa? Significa que a decadência da sua vida pode ser o fim para você, mas se ela for o começo por onde você o chama, ela não é o fim, ela é o ponto de partida por onde ele começa a trabalhar. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo? Talvez você esteja numa circunstância hoje que você diga, Camila, isso é o fim para mim. E Jesus está dizendo, mas se você me chamar, é o ponto de partida por onde eu vou começar o trabalho. Então veja, Jesus já está indo com ele, só que as notícias no meio do caminho fazem ele ficar um tanto... Gente, cadê aquele lenço?
Então, eu quero te encorajar hoje a entender o seguinte: se o Senhor aceitou a sua missão, se Ele aceitou a sua expectativa, se Ele recebeu sua intercessão, sua oração, o seu plano, você tem que entender que mesmo não tendo chegado ainda onde você gostaria, o fato dele estar com você no caminho já é a sua garantia. Quem está compreendendo isso aqui? Eu vou repetir. Mesmo que você ainda não tenha chegado aonde queria, mesmo que você ainda não tenha visto a realização do que você pediu, o fato dele ter aceitado fazer o trajeto com você já te dá uma garantia. Qual? Quem vai ditar o fim disso não são as circunstâncias, é o meu Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então ele vai olhar para Jairo e vai, tô parafraseando, sustenta. Aqui, foca em mim. Bora. Se Jairo, e eu fecho aqui, se Jairo fosse um invejoso, ele ia estar espraguejando tanto aquela mulher dentro da alma dele, pensando, desgraçada. Eu já estava aqui porque coincidiu do milagre dela acontecer junto com a notícia do povo chegando da morte da casa dele. Só que quando ele foi lá, ele pediu para poder curar a enfermidade da menina, ela ainda não tinha morrido. Então ele podia ser tentado a pensar assim, tá vendo? Se não tivesse parado, dava tempo. E eu acho isso incrível, porque olha o que está acontecendo. Ele vai manter a expectativa dele. Jesus vai ajudá-lo a manter a expectativa dele numa situação complicada. Qual? Alguém que chegou depois está recebendo primeiro o que ele pediu antes. Eita, prova! Não faz essa cara de super santa não, é prova. É hora de ver se o coração tá peludo, nessa hora. Porque ela também tinha uma enfermidade, ela também queria cura, e ela recebeu cura. E era o que ele queria para a filha dele. Talvez não da hemorragia, mas ela precisava de uma cura. Então ela chega depois e recebe primeiro o que ele foi lá e pediu antes. Tem que ser crente, pastor Célio, para ver alguém que veio depois receber na tua frente o que você pediu primeiro. Mas por que é importante Jesus colocar algumas pessoas na nossa frente? Por que Jesus permite que coisas assim aconteçam? Porque o que a gente não sabe, mas a gente aprendeu hoje aqui, é que a gente vai precisar elevar a fé. E se Jairo é inteligente, como eu creio que é, ele está vendo na hora que não importa se agora a menina morreu, a expectativa dele elevou. Porque se eu pensava que só podia ser curado se ele tocasse, como é que está a fé de agora? Um homem que viu que uma mulher que chegou, que nem pediu, e que tocou, está levando na hora. Então raciocine comigo. Isso na verdade ajuda ou prejudica ele? Ajuda ou prejudica ele? Humanamente falando, você pensa, trabalhou, olha aí o tempo. Mas espiritualmente você entende que se essa obra é de fé, e fé não é por vista, tudo o que acontecer no caminho que me leva até o meu fim vai cooperar com o meu milagre. Tudo que acontece no meio do caminho, Deus está dizendo para alguém aqui agora, vira essa chavinha na tua mente e para de espraguejar quem recebe primeiro, quem é abençoado primeiro, ou quem é promovido primeiro, ou quem está pregando primeiro, ou quem está cantando primeiro. Jesus está dizendo, tudo que eu permiti acontecer no meio coopera com o teu fim, porque todas as coisas, está na hora de você entender que isso não é brincadeira, é uma verdade bíblica, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Aí ele vai, chega na casa de Jairo, menina. Jesus pega umas coisas que são impossíveis e faz aquilo parecer tão simples. Menina, a ti te digo, Talita come. Menina, lê. Ele não diz ressuscita, eu acho isso incrível. Jesus não respeita a morte nesse aspecto, né? Ele não respeita. Lázaro estava morto há 4 dias. Ele não disse, ressuscita. Não. Ele ignora a morte. Perceba como ele ignora. Ele mesmo diz aos discípulos, João capítulo de número 11. Ele diz assim, Lázaro, ele não diz, ele só diz depois morto para eles entenderem, mas ele inicia dizendo assim, Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Porque para ele o que ele está dizendo é o seguinte, para vocês a morte é uma sentença. Para mim ela é tão simples quanto levantar alguém de um sono. Ele ignora, mano, ele zomba dela. Ele zomba dela. Jesus, tu vai ser crucificado, tu vai morrer. Pilatos diz, eu tenho poder para te soltar, para te... Poder nenhum você teria sido alto, meu pai não tivesse lhe dado. A minha vida ninguém toma. Olha ele zombando dela de novo. A minha vida eu dou. Ele está dizendo, não é você que vem me buscar, sou eu que vou me entregar. Sobre mim você não tem poder. Coisa linda, né? Talita cume, menina, levanta. Não diz ressuscita, ele diz levanta. Jesus está dizendo, olha aqui para mim. Jesus está dizendo, é difícil para você. Quando chegar a hora, se você mantiver a expectativa, eu vou fazer assim. Eu já vi, ele faz mesmo. Eu me lembro de estar pregando em uma igreja do Nordeste, um congresso daqueles, sabe? Bem arretado do círculo de oração, mulheres cheias de poder, cuja vida é oração.
E estou eu ministrando, daqui a pouco teve a oportunidade para quem queria tomar uma decisão ao lado de Jesus. Dentre as irmãs do círculo de oração, mais de 20 anos congregando naquela mesma igreja. Ela orava 20 anos pelo esposo, desde o início da sua conversão. Aí estou eu ministrando, o Espírito de Deus tomou minha boca naquele momento e disse assim: este homem que você sempre ora, não duvide, para você é impossível, mas para Deus é simples assim. Quem sabe não é num culto desse, ele sempre vem e te deixa na porta, e quando o culto acaba, ele volta e te pega. Quem sabe, enquanto ele não espera acabar, ele não entra, e um dia tu vai ver ele aqui no altar. Estou eu falando, o seu Geraldo vem entrando. Marido dessa mulher, diante do Senhor. Aí estou vendo as irmãs naquela gritaria, naquele choro, porque sabe como é que é a mulher de Deus quando ora junto, sofre junto, intercede junto? Quantas daquelas irmãs já não devem ter visto ele buzinar, bater na porta e dizer: para! Começa aquela gritaria, eu falei: o que houve? Aí ela vem do canto aqui da minha direita: é meu esposo, eu oro por ele há 20 anos. Aí, escute, aí as irmãs começam a vibrar. E eu percebi que ao invés dela crescer na vibração, ela começou a diminuir. Aí ela foi ficando apática, que eu fui achando aquilo tão estranho. Meu Deus, 20 anos orando mulher, o homem tá aí. Ela esperou tanto, e para ela era tão difícil, que na hora que aconteceu, na mente dela, ela pensou: será que é de verdade mesmo? Ela contou para mim. Falei para ela: mulher, pare de suspeitar do milagre. No céu não tem lixão de oração, não. Suas orações estão sendo ouvidas, mesmo quando não são respondidas, quando você pensa, estão sendo ouvidas. Você acha que Deus pega a oração e diz: essa vai pro lixo? Davi dizia: não estão as minhas lágrimas no teu odre? Tu acha que aquilo que tu chora no pé da tua cama vai pro ralo? Deus está dizendo: tá no odre. Tô ouvindo tudo. Mantenha a expectativa, não suspeite. Porque quando chegar a hora e você estiver pronto para o que eu vou fazer, você estiver pronta para o que eu vou fazer, vai ser tão lindo, tão lindo, tão lindo, que parecerá simples, mas é porque eu sou assim. Eu sou o Deus do impossível. Eu faço da estéril mãe de filhos. Eu tiro a cachaça, eu tiro o vício, eu tiro a droga e eu torno um obreiro, uma obreira na minha casa. Eu tiro da prostituição, eu tiro da maldade, eu tiro da malignidade, eu tiro das garras de Satanás. Sustenta, mantenha a expectativa. Meu compromisso é com quem me busca. Não pare de orar, não pare de orar. Deus te trouxe hoje aqui nesse congresso para dizer: mantenha a tua fé, que eu vou fazer mais do que o que você pede, mais do que o que você pensa. E o processo vai cooperar, o processo vai cooperar, o processo vai cooperar. Fica de pé num salto de glória. Renova a tua força, renova a tua disposição. O processo vai cooperar, Jairo. Vai cooperar, meu filho. Não temas. Somente. Final da história: menina de pé e comendo, filha de crente mesmo. Jesus disse: dá de comer a ela. Saiu de lá, comeu. O nome dele foi glorificado e a família de Jairo foi restaurada. Coisa linda, né? Coisa linda. Jesus está dizendo para algumas aqui: vai ser assim contigo, eu vou mudar tudo. Eu vou mudar tudo. Mas mantenha a sua expectativa. Tem que manter. Porque o que move a mão de Deus não é necessidade, é o quê? Expectativa. Quando Jesus decidiu ressuscitar Lázaro, chegou na aldeia de Betânia, ele já havia dito para os discípulos: Lázaro, nosso amigo, está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Se ele tomou uma decisão, ele depende da aprovação de Marta? Se ele tomou uma decisão, ele depende da aprovação de Maria? Mas veja, ele não ressuscita Lázaro enquanto Marta não leva ele até lá e enquanto ele não anima a fé dela. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei daquele grande dia. Marta, eu sou a ressurreição. A própria irmã do morto está dizendo: ó, não é uma boa ideia, hein? Tá morto, ó. Já cheira, me leva lá. A circunstância fétida para você é uma oportunidade para mim. Me leva lá. Então veja, ele já havia decidido ressuscitar Lázaro, sim ou não? Mas não fez isso antes de animar a fé de Marta, não fez isso antes de animar a fé de Maria, e não fez isso antes de que elas o levassem lá. Jesus está dizendo: eu estou decidido a fazer o que te prometi, mas não farei enquanto você não colocar diante de mim a expectativa. Me leve lá. Me leve lá no laudo, me mostre o exame. Me leve lá na casa que você quer comprar, me mostre a casa. Me leve lá no lugar que você quer trabalhar. Me leve lá no documento que você precisa ser liberado. Me leve lá.